De fato, não é possível sobreviver se a gente não for um pouquinho maluco. Uma música dos anos 90 que nunca foi tão atual. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Crazy simplesmente foi o primeiro single do cantor britânico Seal, lançado lá em 1991. E o que nós temos? Mais uma música inspirada pelos eventos malucos que aconteciam no mundo lá no final dos anos 80. Tipo a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 89. E ó, se você curte músicas que foram inspiradas em histórias reais que aconteceram no mundo, aqui no canal a gente já tem aula com as músicas New Year's Day do U2, Sunday Bloody Sunday do U2, Wind of Change do Scorpions, Heroes do David Bowie. Eu vou deixar o link para todas essas aulas aqui embaixo na descrição do vídeo para você conferir depois quando essa aula aqui terminar. Em 2005, a Alanis Morissette gravou um cover da música Crazy pro álbum dela The Collection e a versão da Alanis também ficou muito legal. E numa entrevista para Songwriter Universe, a Alanis falou que ela escolheu essa música porque Crazy é uma música que ela era alucinada e que ela escutou demais quando ela era adolescente. E você também escutou muito quando você era adolescente, fala a verdade. Eu sei a sua idade porque o YouTube me conta, então não adianta mentir pra mim, tá? E se você também é fã da Alanis Morissette, assim como eu, já temos aula aqui no canal com a música Ironic, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E a Alanis Morissette tem uma frase preferida nessa música, que também é a minha frase preferida, que é a seguinte: You are never going to survive unless you get a little crazy. Você nunca vai sobreviver, a não ser que você se torne um pouquinho maluco. A mais pura verdade, fala sério. Pra mim, a música Crazy nunca foi tão atual. Hoje é dia de aprender a cantar e aprender inglês com Crazy, do cantor britânico Seal. E a primeira estrofe começa assim, ó: In a church by the face. Aqui a música, cara, essa música, é sério, a letra dessa música é uma das músicas mais massa que eu conheço, assim, dentro de algumas coisas que a gente vai conversar e trocar ideia aqui. Mas ela também fala muito de algumas hipocrisias, como, por exemplo, a gente consegue enxergar dentro de algumas doutrinas religiosas extremamente dogmáticas, né? Uma hipocrisia, assim, muito grande. E aqui nessa primeira frase é meio que fazendo uma referência a essa hipocrisia quando ele fala assim: In a church, dentro de uma igreja, by the face. By the face é como se fosse uma gíria, é uma parada super informal, que é como se fosse assim, cara, da boca pra fora, falando de qualquer jeito, no que dá na telha. In a church, by the face, em uma igreja, falando de qualquer jeito, he talks about the people going under. Ele fala sobre as pessoas que estão se afundando. He talks, então aqui a gente tem o verbo talk na terceira pessoa, por isso que ele tá com S ali no final, porque o sujeito é he. He talks, ele fala sobre as pessoas. He talks about the people going under. As pessoas que estão se afundando, nesse sentido, as pessoas que estão se perdendo na vida. Aí é o mais interessante, aí você vê que a pessoa tá lá pregando tudo que você tem que ou não fazer, muitas vezes faz exatamente o contrário do que ela tá falando. Enfim, na igreja, falando da boca pra fora de qualquer jeito, ele fala sobre as pessoas que estão se afundando. Only child knows. Só as crianças sabem. Aqui, olha só, deveria ter um S no final de know, porque child é o singular. Children é plural e child é singular. Essa é uma palavra que tem um plural irregular, né? Ou seja, no plural ela ganha uma outra forma. Então, como child tá no singular, que seria terceira pessoa, deveria ser knows aqui. Only child knows. Mas, em músicas, nós temos um negócio chamado licença poética. Então a gente pode cometer o quê? Erros gramaticais, a gente pode colocar uma coisinha errada aqui, outra ali, que tá tudo certo. O importante é que você saiba que deveria ser o verbo aqui na terceira pessoa, beleza? Então, ó, em uma igreja, falando da boca pra fora, ele fala sobre as pessoas que estão se afundando, mas só as crianças sabem. A leitura que eu faço quando ele fala assim, only child know, é tipo assim, cara, só as crianças que conseguem viver, assim, essa vida extremamente
completa. Já viu uma criança, geralmente é muito difícil de você pegar uma criança falando uma coisa e fazendo outra, né? Elas são muito verdadeiras, elas se entregam muito fácil, né? Elas não conseguem ficar ali articulando em torno de uma mentira. Então, na minha visão, na minha interpretação, é isso que ele fala aqui. Apenas as crianças sabem, elas conseguem viver dessa forma, longe dessa podridão que a gente vê aí no mundo. E é isso daqui, é meio que tipo o comecinho da música. Depois a música começa de fato. A man decides after 70 years. Um homem decide aqui na terceira pessoa, por isso S no final, porque o sujeito é um homem. Verbo conjugado na terceira pessoa. Um homem decide depois de 70 anos. A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Isso que é muito maravilhoso, cara. Muito maravilhoso. Que o que ele vai lá fazer, that what he goes there for. Então, ó, go na terceira pessoa, por isso que tá com ES ali no final, que o sujeito é he. That what he goes there for, que o que ele vai lá fazer é destrancar a porta. Sabe assim? Ele decidiu, depois de 70 anos, que ele vai acessar aquele conhecimento que a vida inteira tentaram manter trancado. Que ele não poderia acessar, porque não pode falar sobre isso, não pode estudar sobre isso, não pode pesquisar sobre isso, não pode. Depois de 70 anos, ele decidiu que ele ia destrancar essa porta. Que ele ia começar a entender algumas coisas ali. That what he goes there for is to unlock the door. Então, ele decidiu que o que ele vai lá fazer é destrancar a porta. While those around him criticize and sleep. Enquanto aqueles em volta dele, while those around him criticam e dormem. While those around him criticize and sleep. Him aqui é um object pronoun, porque em inglês, depois de verbos e preposições, nós usamos os object pronouns e não os personal pronouns. Então, ali depois de around, a gente tem o him. Enquanto aqueles que estão ao redor dele criticam e continuam adormecidos. Sabe aquela parada assim? Eu decidi começar o meu despertar. Eu decidi ir lá destrancar a porta. Aí eu começo o meu despertar espiritual, o meu processo de expansão da consciência, e as pessoas que estão ao meu redor simplesmente criticam enquanto elas continuam adormecidas. Eu decidi despertar, mas as pessoas ao meu redor criticam, mas continuam adormecidas. É isso que está escrito aqui. While those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall. E através de um fractal. Aqui, a gente tem que entender o que ele estava querendo dizer. É tipo assim, on a breaking wall é um muro quebrado. Em um muro quebrado. E esse fractal aqui é como se fosse assim, sabe quando você tem um muro que ele tá quebrado e você tem uma partezinha ali do muro que você consegue enxergar do outro lado, porque o muro tá quebrado? Essa é a ideia aqui por trás, porque o CEO falou que uma das inspirações para ele poder escrever a música foi também todos os eventos ali envolvendo o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim. A ideia é, através da rachadura, através ali do buraco naquele muro quebrado, no muro quebrado, and through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend. Eu te vejo, meu amigo. E através das rachaduras em um muro quebrado, eu te vejo, meu amigo. And touch your face again. E toco o seu rosto de novo. Outra vez. And touch your face again. Miracles will happen as we trip. Milagres irão acontecer. Então, will aqui, que é o modal verb do futuro. Will happen. Irão acontecer. Vão acontecer. Milagres irão acontecer enquanto nós viajamos. As we trip. Miracles will happen as we trip. E aí aqui a minha interpretação é: milagres irão acontecer enquanto nós viajamos, essa viagem interior, de começar a nos conhecermos melhor, e ao fazermos isso a gente começa a enxergar o mundo com novas lentes, tudo que acontece sob uma outra perspectiva. E milagres acontecem quando a gente inicia essa viagem, quando a gente inicia essa jornada. Minha interpretação dessa frase: miracles will happen as we trip. E aí veio o refrão,
não? Maravilhoso. But we are never gonna survive unless, mas nós nunca iremos sobreviver, but we are never going to survive. Então aqui a gente tem uma contração informal, que é o gonna, que significa going to. De uma maneira informal, going to vira gonna. But we are never gonna survive, mas nós nunca iremos sobreviver, a não ser que é esse unless, a não ser que we get a little crazy, a não ser que a gente fique um pouco maluco. Unless we get a little crazy. No, we are never gonna survive unless we are a little. Não, nós nunca iremos sobreviver, a não ser que nós sejamos um pouco. E aí ele começa a falar o crazy, de crazy, que vai emendar já no comecinho da próxima estrofe. Bora cantar essas primeiras partes aqui, junto comigo, dentro do ritmo da música. Se você é novato, novata aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal English and Music. A ideia aqui é aprender inglês com música. Para isso, a gente primeiro entende o contexto da música nos primeiros momentos ali do vídeo e depois eu quebro a música em blocos menores pra gente poder ir entendendo ali o que cada estrofe quer dizer. Depois de entendida a estrofe, a gente canta para poder treinar, praticar a pronúncia das palavras. E a gente sempre canta duas vezes. A primeira vez a capela e a segunda vez já entra um acompanhamento de karaokê. E eu, inclusive, preparo o karaokê da música completa na íntegra para os inscritos aqui do canal. Então, se você ainda não tá inscrito ou inscrita, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as aulas que rolam por aqui. E agora, nesse exato momento, a gente vai cantar só essas partes que a gente acabou de aprender. O mais importante é que você cante comigo em voz alta. Tem que cantar mentalmente. Esse negócio de cantar mental, vou cantar mentalmente, Renato, vou ficar te olhando. Não, você vai cantar junto comigo, em voz alta. Aqui ninguém tá preocupado com a sua qualidade musical, tom, afinação, nada, porque a gente tenta, a gente se esforça assim, um pouco ao ritmo, mas de resto, não. A ideia é treinar a pronúncia das palavras, beleza? Então solta a sua voz aí e canta junto comigo. Vamos primeiro a capela e depois já emenda direto com o acompanhamento do karaokê. Let's go! In a church, by the face, he talks about the people going under. Only child know. A man decides after 70 years that what he goes that for is to unlock the door, while those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we trip, but we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. In the church, by the face, he talks about the people going under. Holy child. Breaking
Cara, e aí na próxima estrofe ele começa a falar sobre um lado mais mental. E aí a minha interpretação é a seguinte, cara, olhando pra isso tudo que tá rolando no mundo, eu também vivo as minhas próprias loucuras. Dentro de mim também parece que habita mais de um ser e muitas vezes um briga contra o outro, por mais que em algum momento eles já tenham sido tão amigos. Na próxima estrofe ele fala o seguinte: Crazy are the people walking through my head. Loucas são as pessoas andando através da minha cabeça. Crazy are the people, então o verbo be ali, are. Loucas são as pessoas andando, o verbo walk aqui na sua forma ing, indicando essa ação que está acontecendo. Então, crazy are the people walking through my head. Loucas são as pessoas andando através da minha cabeça, pela minha cabeça. Essa é a ideia. One of them has got a gun. Um deles, one of them has got a gun. Tem uma arma. Aqui, ó, esse apóstrofo S depois do them é o verbo has, que aqui é aquela ideia do ter ou possuir alguma coisa, que a gente já viu em várias músicas aqui do canal. I have got, you have got. Aqui tá falando que he has got a gun. Ele quem? Uma dessas pessoas, um desses caras que tá lá dentro da mente dele. One of them has got a gun. Só que aí contraiu o has ali, por isso do apóstrofo S. Um deles tem uma arma. One of them has got a gun. To shoot the other one. Pra poder atirar no outro. Um deles tem uma arma pra poder atirar no outro. One of them has got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. E mesmo assim, eles eram amigos na escola. And yet together, que significa e mesmo assim, they were aqui que é o passado do verbo be, are no presente, were no passado. They were friends at school. Eles eram amigos na escola. Ou get it. Ou esse get it é tipo pega isso no sentido de, cara, você consegue pegar, você consegue entender isso? Entenda isso. Como assim, né? Loucas são as pessoas aqui andando pela minha cabeça. Um deles tem uma arma pra poder atirar no outro. E eles um dia foram amigos na escola. Dá pra entender isso? Essa é a ideia quando ele fala, oh, get it. Não dá pra entender. Não dá pra entender essa loucura. If all were there when we first took the pill. Aí aqui, cara, vamos lá. A interpretação. Vamos primeiro à interpretação, minha humilde interpretação. Sabe essa vibe da pílula azul, pílula vermelha? Pra mim aqui não tem nada a ver com entorpecente, com nada. Pra mim, Renata, a minha interpretação, a música, ela é muito mais profunda do que essa superficialidade de falar que aqui ele tava falando de algum comprimido, de alguma substância que causa dependência química. Pra mim, não. Pra mim é sobre essa parada do blue pill, red pill, sabe? Da pílula azul, da pílula vermelha de Matrix. Tipo assim, quando você toma a pílula do conhecimento, quando você decide mergulhar em determinados conhecimentos e começa a entender o mundo como ele de fato é e vai tirando o véu da grande ilusão da sua frente. Na minha interpretação é isso. Então quando ele fala assim, ó, if all were there, se tudo estivesse lá. Então, mais uma vez o verbo be aqui, ó, were, no passado. Se tudo estivesse lá, when we first took the pill. Então, quando você toma uma pílula em inglês, um comprimido, uma pílula, em inglês é take a pill. Take, ele é um verbo irregular, no passado take vira took. Ele assume uma outra forma. Então, ó, se tudo estivesse lá, quando nós tomamos a pílula pela primeira vez, when we first took the pill, then maybe, então, talvez, então, talvez, esse then aqui, que traz essa ideia do e então, e depois, e então, talvez, ele repete, then maybe, miracles will happen as we speak. Milagres irão acontecer, mais uma vez o modal verbo do futuro aqui, will. Milagres irão acontecer enquanto a gente fala, enquanto a gente conversa. Sabe assim, quando você senta pra trocar uma ideia com um amigo, amiga mesmo, assim, verdadeiro, que você confia pra caramba, e que você começa a falar, colocar pra fora, às vezes até em sessões de terapia também, e você vai colocando pra fora e parece que as coisas vão encaixando na sua cabeça, as coisas vão fazendo mais sentido. São esses milagres que vão acontecendo enquanto a gente fala. Miracles will happen as we speak.
milagres irão acontecer enquanto a gente fala. Mas nós nunca vamos sobreviver, a não ser que a gente fique um pouco maluco. But we are never going to survive unless we get a little crazy. No, we are never gonna survive unless... Não, nós nunca iremos sobreviver, a não ser que nós sejamos um pouco loucos. We are a little crazy. No, never survive. Não, nunca sobreviver. Unless we get a little bit, a não ser que a gente fique um pouquinho. E aí entra um solo aqui nessa parte da música. Bora cantar essas estrofes aqui que a gente acabou de aprender junto comigo em voz alta? Let's go! Crazy are the people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Oh, get it, get it, get it, get it, no. If I were there when we first took the pill, then maybe miracles will happen as we speak. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. No, never survive unless we get a little bit. Crazy are the people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And together they were friends at school. Oh, get it, get it, get it, get it. No. If I were there when we first took the pill, then maybe miracles will happen as we speak. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. No, never survive unless we get a little bit. Cara, e agora entra uma parte da música que de fato faz pensar e faz a gente pensar de uma forma muito profunda. Quando a gente olha pro mundo hoje, você fala assim, cara, o mundo tem tanta gente, como que só algumas pessoas mergulham nesse caminho pra sair da ilusão? O conhecimento hoje, ele tá aí pra todo mundo, né? Acessível pra todo mundo, pra gente poder tirar esse véu que nos limita, e pouquíssimas pessoas querem fazer isso. Esse é o grande sentido das próximas estrofes, quando ele fala o seguinte: Oh darling, oh querida, in a sky full of people, em um céu cheio de pessoas, in a sky full of people, only some want to fly. Só algumas querem voar. Em um céu cheio de pessoas, só algumas querem voar. Isn't that crazy? Isso não é muito louco? Isn't that crazy? Aqui é uma pergunta na negativa, então o verbo be is com o not contraiu. Isn't that crazy? Isso não é louco? In a world full of people, em um mundo cheio de pessoas, only some want to fly. Só algumas querem voar. Isn't that crazy? Isso não é louco? Crazy, louco. Ele continua. In a heaven of people, there's only some want to fly. Em um paraíso cheio de pessoas, existem apenas algumas. Então o there is aqui que traz essa ideia do haver ou existir. E aqui é o there is contraído, que vira there's. There's only some want to fly. Existem apenas algumas que querem voar. Ain't that crazy? Não é louco? Ain't, que é uma estrutura super informal, a gente já viu em outras músicas aqui do canal também. Em contextos formais, isso daqui não é utilizado, e é uma estrutura negativa, que seria o significado idêntico do isn't. Isn't that crazy? Só que aqui, de um jeito super informal, ain't that crazy? Não é louco? Oh baby, oh darling, oh querida, oh querida. In a world
full of people, there's only someone to fly. Em um mundo cheio de pessoas, existem apenas algumas que querem voar. Isn't that crazy? Isn't that crazy? Isn't that crazy? Isso não é louco? Isso não é louco? Isso não é louco? E aí ele termina a música. Sim, mas nós nunca vamos sobreviver, a não ser que nós fiquemos um pouco malucos. Oh, but we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Não, nós nunca iremos sobreviver a não ser que sejamos um pouco loucos. E ele repete, but we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. E aí, encerra a música. Bora treinar a cantar essas últimas estrofes aqui, que é a reta final, junto comigo, dentro do ritmo. Vambora, em voz alta, let's go. Oh, darling, in a sky full of people, only someone to fly, isn't that crazy? In a world full of people, only someone to fly, isn't that crazy? Crazy. In a heaven of people, there's only someone to fly, ain't that crazy? Oh baby, oh darling, in a world full of people, there's only someone to fly, isn't that crazy? Isn't that crazy? Isn't that crazy? Oh, but we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Oh, darling, in a sky full of people, only someone to fly, isn't that crazy? In a world full of people, only someone to fly, isn't that crazy? Crazy. In a heaven of people, there's only someone to fly, isn't that crazy? Oh baby, oh darling, in a world full of people, there's only someone to fly, isn't that crazy? Isn't that crazy? Isn't that crazy? But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. Fala sério na letra dessa música e na mensagem que ela carrega. Você conhecia a letra dessa música? Me fala aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você curtiu a aula, curtiu o vídeo, não esquece, deixa pra mim aqui o seu like. É muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo foi relevante pra você. E aí ele acaba entregando essa aula pra mais pessoas assim, com seu perfil, que também gostam de aprender inglês com música. E ó, eu tenho certeza que você tem um amigo, uma amiga que curte uma vibe de músicas dos anos 90. Galera contemporânea aí de adolescência, aqui embaixo do vídeo tem um botão de compartilhar. Clica no botão de compartilhar e encaminha essa aula aí pra galera que você conhece. Nos seus grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que a galera vai te agradecer por entender melhor essa super balada que fez parte da vida de tantas pessoas, assim como você. E ó, agora o mais importante, que é o que? Você treinar, cantar, repetir várias vezes, até que você consiga o seu grande objetivo de conseguir cantar a música Crazy inteirinha, sem precisar recorrer à leitura da letra para isso, para te auxiliar nessa jornada. Fica agora com o karaokê que eu preparo com muito carinho, com muito amor para os inscritos aqui do canal. Se você ainda não tá inscrito ou inscrita, aproveita a hora agora, se inscreve, já ativa o sininho das notificações para receber as próximas aulas de inglês com música que vão rolar por aqui. Treina bastante, divirta-se ao longo do processo e eu tô te esperando nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!
rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.